Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, estudando o capítulo 15 e o capítulo 7, de 15 Mateus, 7 Marcos, onde nós temos aí passagens paralelas. Mas antes vamos orar pedindo a orientação do Senhor para que possamos sair engrandecidos desse momento e trazer transformação para o nosso coração. Papai, muito obrigado por mais esse momento, por mais uma vez a sua palavra estar conosco, com o Senhor nos incentivando, nos permitindo estar aqui, e que isso possa cada vez mais ser algo que queime em nosso coração, o nosso desejo de estar com o Senhor, o nosso desejo de olhar para a sua palavra, o nosso desejo de viver para a honra e glória do teu nome, que isso queime em nosso coração. Também pedimos nesse momento que o Senhor transforme o nosso coração, o nosso entendimento, conforme aquilo que o Senhor tem a nos ensinar com essas passagens que estudaremos hoje. Por favor, produza em nosso coração cada vez mais a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do enchimento do Teu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo cada vez mais conduza a nossa vida para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, nós vamos estudar a primeira passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23, com passagem paralela em Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, mas nós vamos olhar para a passagem de Marcos. E essa passagem, então, a partir do versículo 1 do capítulo 7, nos diz assim: Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem as mãos e todo o corpo. E observam muitas outras tradições, tal como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos? Em vez disso, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai e a tua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda de vocês poderiam receber para mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmo, pela tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do que o homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo assim depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois o interior do coração de vocês vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, até aqui a palavra de Deus. Nós estudamos no encontro anterior duas passagens importantes. A primeira, a multiplicação de pães,
e Jesus andando sobre as águas, passagens que tinham muitas pessoas envolvidas. Mais uma vez a palavra de Jesus, a palavra das obras de Jesus e o seu testemunho crescendo na região, isso suscita nos líderes lá de Jerusalém a necessidade de pesquisarem, de investigarem quem que era esse que estava fazendo tantas coisas. E aí mestres da lei e fariseus, vindo então dessa casta mais poderosa, casta ligada provavelmente ao Sinédrio, porque vem de Jerusalém, a investigar Jesus. E assim eles se reúnem com Jesus e começam a perceber na dinâmica de Jesus, provavelmente itens para incriminá-lo. E a primeira coisa que eles percebem é que os discípulos não lavavam as mãos. E diziam, né? Por que eles não lavam as mãos? E aí, a passagem de Marcos, no versículo 3 e versículo 4, ele abre um parênteses para explicar isso, né? Cerimonialmente, para eles era impuro comer sem lavar as mãos. Isso conforme a tradição religiosa deles. E na verdade essa passagem fala que até as outras coisas, copos, metais, eles tinham que lavar. Por isso que os fariseus falam isso. Por que eles não estão cumprindo as tradições? Por que eles comem sem lavar as mãos? Por que eles comem alimentos com as mãos impuras? E um detalhe importante aqui no versículo 5 de Marcos, capítulo 7 de Marcos, versículo 5, é que eles mesmos dizem, conforme a tradição dos líderes religiosos. E aí, Jesus, na sua resposta, e na resposta que aparece até no Evangelho de Mateus, aqui no versículo 3 do capítulo 15, ele fala: vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês. Ele faz uma pergunta nessa direção, né? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Já mostrando esse confronto de tradição versus obediência ao mandamento, né? A palavra de Deus. Às vezes a gente vai cair nesse engano. As nossas tradições vão fazer com que nós transgridamos, né, a palavra de Deus, as ordenanças do nosso Senhor. E nós vamos discorrer sobre isso na continuação aqui do texto. Na continuidade, ele traz então uma profecia de Isaías, dizendo que era algo que já era conhecido. E ele fala, né, que primeiro os chama de hipócritas e fala: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Mostrando isso. Já uma primeira situação do confronto ou da realidade que a tradição nos dirige a gente se preocupar com aquilo que é visível, se preocupar com aquilo que é aparente, versus a obediência aos mandamentos de Deus, é a preocupação com o nosso coração. Deus nunca, na minha opinião, imaginou a lei com o objetivo do que a gente pudesse obedecer para aparecer para os outros, ou até para requerer algo dos outros, mas sim para tratar o nosso coração. Porque a partir do momento que há o pecado corrompeu, e nós vamos entender isso daqui a pouco, ele corrompeu o coração. Então agora Deus nos mostra aquilo que vai trazer essa purificação que vem por Cristo, que é a lei de Moisés, que é a própria lei, e que vai purificar o nosso coração. Mas ele traz esse primeiro confronto: vocês me honram com aquilo que é visível, mas o coração de vocês, que é o invisível, que é o subjetivo, está longe. O aparente vocês fazem, mas o subjetivo está longe. Aquilo que vocês podem ver, ok, mas o que vocês carregam dentro de vocês, não está certo. E ele fala que isso, inclusive, é vão, porque, no versículo 7, vocês me adoram em vão, porque vocês não passam um ensinamento, senão que seja aquele de regras criadas por homens. Vocês não estão preocupados com a verdadeira essência da lei de Deus, mas sim com aquilo que os homens estão ensinando, né? Na continuidade ele ainda fala: vocês negligenciam. A regra está tão arraigada no coração de vocês, na dinâmica de vida de vocês, que vocês negligenciam os mandamentos de lei, da lei de Deus, da palavra de Deus, em detrimento dessas tradições humanas. Vocês acham que o que eles ensinam
os mestres e os fariseus e aqueles dotados da lei, são mais importantes daquilo que é realmente o que Deus deseja de nós. Vocês põem de lado tudo isso. Versículo 9. Em detrimento de obedecer os homens. Por quê, gente? Aí vem uma questão importante. Porque quando a gente estudou o Sermão do Monte, a gente vê muito isso, né? Como a gente faz as coisas no secreto, a gente e Deus que está sabendo, os outros não veem, só que a gente tem essa necessidade maldita de querer aparecer para os outros. Olha como ele é obediente, nossa, como ele é um bom servo, nossa, como ele ajuda. A gente tem essa maldição na nossa vida. Só que isso não passa de tradição humana. O que vale mesmo é aquilo que a gente faz no nosso secreto, aquilo que a gente carrega no nosso secreto. E o Sermão do Monte nos mostrou muito isso. Não só nessa dinâmica, por exemplo, do jejum, da oração, da caridade, mas também no amar ao próximo, no obedecer à lei, né? Obedecer sobre o adultério, sobre a fidelidade, sobre a inveja e outras coisas. Não é só algo exterior, é algo interior. O Sermão do Monte nos trouxe muito isso, né? E aqui a passagem continua, versículo 10, ele começa a trazer aplicações práticas e fala, chama Moisés, a lei, né? A lei diz para vocês, honra teu pai e tua mãe, quem amaldiçoar teu pai e tua mãe será executado, mas vocês usaram isso de forma tão maligna, vocês acharam outra brecha na lei para matar essa. Então vocês falam que se vocês estão dedicando os recursos de vocês para Deus, ele chama isso aqui de Corban, oferta dedicada a Deus, vocês não estão mais obrigados a acudir o seu pai e sua mãe. E, gente, na boa, se o teu pai e tua mãe não é o teu próximo, quem vai ser teu próximo? Se você não quer acudir, se você não quer cuidar das pessoas uma das pessoas mais importantes das nossas vidas, nossos pais e nossas mães, quiçá do resto. É maldição. Só para vocês entenderem, aí vocês jogam isso ainda na conta de Deus. Vocês falam, não, eu estou ajudando no templo, eu estou fazendo oferta dedicada para ele, então não tem como eu ajudar meu pai e minha mãe. A gente ainda bota isso na conta de Deus. Olha que maldito é o nosso coração. A gente anula totalmente. E quando ele fala de anular, eu penso exatamente na questão dos dois maiores mandamentos. Ama teu Deus e ama teu próximo. Lembra que a gente falou semana passada? Jesus, quando foi querer tratar Pedro no amor, ele falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se você disse que você me ama, você apacenta, Pedro. Você está entendendo, Pedro? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Não tem como você falar que ama a Deus e não ama o próximo. É impossível. Essas coisas andam em conjunto. Você vai estar anulando a lei se você não fizer isso. Então, é o que essa passagem nos traz. E aí Jesus chama a multidão e conta numa parábola. Versículo 14. Ouçam e entendam isso. Versículo 15. Não é o que entra em vocês que pode torná-los impuros. Pelo contrário, é o que sai de vocês o que pode tornar impuro. E ainda ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele dá aqui um cenário, mas não explica. Passado o tempo, eles deixam a multidão, vão para casa. Os discípulos então pedem uma explicação. E aí Jesus já fala para eles, olha, será que vocês não entendem? Não é possível, eu estou falando com vocês. E Jesus estava falando com eles já em parábola um bom tempo, né? Será que vocês não entendem? Mas vamos lá, né? Aí Jesus, mesmo fazendo essa pergunta, explica para eles. Vocês não percebem o que pode transformar em impuro? Porque vocês estão falando de coisas aparentes. Eu não estou falando de coisa aparente. Vocês estão falando, né, que, por exemplo, se a gente está falando de alimento, nós estamos falando de algo que pode tornar o nosso estômago, trazer alguma impureza para o nosso estômago, mas não é isso que vai transformar o nosso interior. Porque, por exemplo, se eu Fabrício, eu comi alguma coisa aqui com a mão suja, eu vou ter uma dor de barriga lá, mas vai ser uma dor de barriga que depois que, né, a gente fizer o number 2 lá, tá tudo resolvido, né? Vai sair isso aí. Agora, o coração não. Então a gente olha para o... Aqui ele está falando, acho que basicamente isso. Vocês estão olhando para aquilo que é visível, mas vocês têm que lembrar que o que a gente está preocupado é o invisível. É isso que torna vocês impuros. Não é essas coisas que vocês pensam das tradições aí que vocês criaram que os torna impuros. É o que vocês... É o que sai de vocês. E vocês, infelizmente, eu acho que aqui é o cerne da questão, e do interior do homem, por causa da queda, complicou tudo, porque o coração do homem é impuro.
Por isso que vocês precisam da lei, para que a lei purifique o coração de vocês. A obediência à lei, gente, é a gente começar a entender que é a purificação do nosso coração, porque o nosso coração é cheio de imoralidade, é cheio de roubo, é cheio de homicídio, é cheio de adultério, é cheio de cobiça, é cheio de maldade, é cheio de engano, de devassidão, de inveja, de calúnia, de arrogância e de insensatez. O nosso coração é cheio de maus pensamentos. Todos esses males vêm do nosso coração depois da queda. Então é isso que torna a gente impuro perante Deus. E nós estamos falando, e a tradição, mais uma vez, levando para aquilo que é visível. E Deus falando, não, gente, não olhem para isso, olhem para aquilo que está no interior. Não olhem para o exterior, olhem para o interior de vocês. De modo que a gente então pode exatamente concluir isso, que essa passagem nos dá aqui um confronto de tradição dos homens versus os mandamentos de Deus, sendo que a tradição dos homens, ao ler a lei, ao ler os mandamentos de Deus, transformou isso em preocupações com aquilo que é visível. Guarda teu sábado, tá, cara? Não gospe nem no chão, pode levantar poeira, e aí alguém vai ter que limpar e vai pecar. Então nem isso você pode fazer. A tradição que nós criamos aqui é que nem isso você pode fazer. Tem tanta regra, gente, que tem de sábado, que os judeus têm, que é maluquice. Fora o resto, não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né? E essa preocupação com o aparente, sem se importar se o coração está sendo transformado, se está havendo uma limpeza interior, uma limpeza de coração e de espírito. Contra os mandamentos de Deus, que é isso, é essa preocupação com o coração. A preocupação de Deus é que a gente trate o nosso coração. A gente precisa ter certeza disso, a gente precisa avançar nessa direção. Às vezes a gente tem uma mania de achar que Deus está provendo as coisas e permitindo que a gente participe das coisas porque Ele precisa. Mas Deus nunca precisou de nada de ninguém. Ele nos dá esse privilégio para que o nosso coração seja transformado. A gente precisa trazer isso em mente, a gente precisa começar a entender o que a lei de Deus e os seus mandamentos querem trazer para nós. Porque senão a gente vai cair no erro da tradição. A gente vai passar a ir para a igreja por tradição. A gente vai fazer caridade por tradição. A gente vai jejuar por tradição. A gente vai orar por tradição. Sendo que não é esse o propósito. Deus quer tratar, mesmo evangelismo, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus não precisa de ninguém para evangelizar ninguém. Ele diz para que nós evangelizemos, Ele diz para que a gente vá e faça discípulos de todos os povos, raças, tribos e nações, para que a gente cuide do nosso coração, para que o nosso coração seja alinhado ao coração de Jesus. Esse é o grande propósito, a gente tem que ter isso em mente. Deus olha para a gente querendo tratar o nosso coração e não preocupado com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer pelas tradições que as pessoas nos colocam para carregar. Que a gente possa ter esse entendimento, nós devemos obedecer à palavra de Deus, porque a gente tem que saber que isso produz a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus no nosso coração e, por consequência, na nossa vida. Isso vai nos aproximar de Deus nessa direção, mas não para que a gente barganhe algo, não para que o nosso exterior seja vivo, não para que a gente receba o reconhecimento de alguma ou outra pessoa, não por isso. Nós temos que olhar pro interior, esquecer as tradições, conversar com Deus olhando para o nosso interior. Penso que é isso que essa passagem quer nos trazer. Avançando, nós vamos ver então uma passagem agora do capítulo 15 de Mateus, versículo 21 a 28, que tem seu paralelo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 a 30. Essa passagem, então, de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, nos diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se da região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, ou seja, gentia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo que eu tire o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé.
seja conforme você deseja. E naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Mais uma passagem até que a palavra de Deus. Aqui nós agora vamos ver algo oposto daquilo que a gente estava falando agora. Se os fariseus procuraram Jesus para confrontar isso, principalmente no que tange o exterior, agora nós vemos uma gentia, uma pessoa que até aquele momento não era reconhecida como da povo da aliança, dos filhos de Deus. Ela vai até Jesus, procura, Jesus no primeiro momento não responde. A passagem de Marcos nos fala até um relato um pouquinho mais detalhado, né? Por exemplo, ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Então, quando Jesus respondeu, não era nem nessa direção, né? Porque assim, a gente pode olhar e entender que Jesus não queria acudi-la, né? Mas Jesus está ali trabalhando o coração de todos, inclusive dela e dos discípulos. E aí ele fala, né? De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega e rogava a Jesus que expulsasse, né, a filha de demônio. E ele responde aqui, versículo 27 do capítulo 7. Desde primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar dos filhos para lançar para os seus cachorrinhos. Então Jesus está aqui trabalhando, primeiro esse conceito do judeu para depois do gentil, mas também naquele momento Jesus estava, né, primeiro ofertando a palavra da salvação para os judeus, para depois da conclusão da sua obra e também para os gentios. Mas ele continua desenvolvendo aqui a conversa com a mulher e vai percebendo, na verdade, pensa que ele já sabia onde ia terminar, mas ele vai deixando acontecer até para que eles entendessem. E essa mulher, então, que não era do povo da aliança, que num primeiro momento Jesus deixa, não, você não pode ainda, primeiro eu estou dando para os filhos, ela continua, ao contrário dos filhos, ao contrário dos fariseus, que eram o povo da aliança, né? Ela continua em fé e ela fala algo maravilhoso, fala, Senhor, eu entendo que é para eles primeiro, mas que nem um cachorrinho fica esperando as migalhas da sua família, faça o mesmo comigo. Uma migalha do Senhor já é poderosíssima. Uma migalha no sentido assim, né? Pode parecer algo pequeno, mas é algo que vai trazer, né, cura. E aí Jesus fala para ela, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. E como a gente viu da mulher com hemorragia, da mesma forma. Seja feita conforme a sua vontade. Seja conforme você deseja. Ou seja, mais uma vez mostrando para nós, quando a gente tem fé, quando a gente deseja e a nossa fé está conectada ao nosso Pai, a esse coração transformado, as coisas acontecem. Deus é tão maravilhoso e gente, só uma coisa importante, não é que Deus, não é que a nossa fé produz isso é obra de Deus, mas Deus está nos ensinando nessa limpeza de coração, nessa transformação, que quanto maior a nossa fé, mais alinhado com Deus nós estamos e mais os nossos desejos, que aí vão estar conectados com os desejos de Deus, vão se cumprir. E essa mulher, uma gentia, mostrando ali para aqueles judeus a fé, mesmo para um povo que não é da aliança, faz com que ela seja atendida por Deus também. E naquele instante sua filha foi curada. A gente vai, na história, perceber que isso então vai agora abranger os gentios também. Nesse momento ainda não. A palavra ainda era para os judeus, mas depois vai se abranger aos gentios, mostrando que nós todos hoje, como filhos, como povo escolhido, como reino de sacerdotes, por nosso Senhor, se desejarmos com grande fé, nós teremos aquilo que pedimos para Deus. Mas lembre-se que essa fé é uma fé que também nos dirige ao coração de Deus, é uma fé que nos dirige a estarmos no centro da vontade de Deus. Por isso que esse desejo foi atendido. Porque isso se transforma no desejo de Deus. Quando há essa entrega, como essa mulher aqui se humilha diante do Senhor, se coloca de joelhos, se prostra, se quebranta diante dele, entrega
todo o desespero dela para ele, entrega toda a solução do problema dela para ele, a cura, a salvação. Isso é que essa passagem nos traz. E por fim, para finalizar então, nós vamos ver aqui a passagem que se encontra no capítulo 7 de Marcos, 31 a 37, que tem seu paralelo em Mateus 15, de 29 a 31, mas lendo Marcos 7, 31 a 37, nós vemos: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram uns homens que eram surdos e mal podiam falar, suplicando que lhes impusessem as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a língua se ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não lhe contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, até o surdo ouvir e o mudo falar. Só o que essa passagem de Mateus nos diz aqui, ó, capítulo 15, versículo 29 a 31, só para a gente também contextualizar, né? Jesus saiu dali e foi até a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigia-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados e os mancos andando e os cegos vendo. E ali louvaram a Deus, né? Então, essas duas passagens, trechos paralelos, que eu acho que é mais importante aqui, a gente pensar nessa dinâmica, mais uma vez, de Jesus fazendo as obras, mas essa passagem de Mateus nos traz algo importante, porque eles agora estavam, esse povo da Galileia, que era até a região que Jesus tinha saído ali, expulso anteriormente, estava já começando a louvar a Deus por isso. E nesse intuito de louvar a Deus, no entendimento de que Jesus poderia realmente ser o Filho de Deus. Né? Na passagem de Marcos, versículo 34, nós vemos a palavra Efatá. Efatá, muito usado, até na Vila Mariana é usado aí, né, para o ministério dos surdos e mudos. Tem muito a ver com isso, né? Que é essa cura que Jesus traria. Eu falei que era o último trecho, mas eu vou avançar só mais um aqui, que agora que se encontra no capítulo 15 de Mateus, 32 a 39, que é a segunda multiplicação de pães. E essa passagem nos diz assim: Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que eles se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã, né? Aqui, gente, uma coisa interessante, segundo a multiplicação de pães, olha que interessante. Na primeira multiplicação de pães, os discípulos queriam mandar a multidão embora. Nessa segunda, Jesus age diferente, até para mostrar para eles: não, eu tenho compaixão deles, eu não vou mandar eles embora. Lembra que na primeira multiplicação que a gente viu semana passada, eu falei muito de responsabilidade? E é isso, Jesus está mostrando para ele: nós temos a responsabilidade. Esse povo está aqui, esse povo é uma ovelha sem pastor. A gente viu na passagem anterior da primeira multiplicação, e Jesus de novo está se compadecendo. Como é que eu vou mandar eles embora? E faz aqui a obra milagrosa da mesma forma: 7 peixes, não 5, 7, e alguns peixinhos. Dá graças a Deus, reparte o pão e faz a obra. Uma segunda multiplicação de pães. Mostrando isso, acho que finalizando, fechando a ideia do que nós começamos a semana passada. Quando nós entendemos que Deus vai nos suprir diante das responsabilidades
que Ele nos permite, ou nos abençoa, ou nos dá o privilégio de participar, Ele vai suprir a ponto de sobrar. Segundo a multiplicação, segunda vez que sobrou um monte de coisa aqui, né? Juntaram 7 cestos cheios dos pedaços que faltavam, ou seja, mostrando que a nossa parte, quando recebemos esse chamado, é assumir a responsabilidade, e não porque a gente é bonzinho, não porque a gente tem algo, não, é porque Deus vai fazer a obra por meio da nossa vida. Acho que esse é o grande ponto. E essa segunda passagem nos mostra então agora um avanço em relação à primeira. A gente estudou, e eu até sugiro vocês olharem com mais calma no Evangelho de João, quando nós estudamos o Evangelho de João, e lá ele faz até um discurso duro depois, e a gente falou muito a respeito. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar lá, seria interessante, mas aqui eu gostaria de trazer esse confronto, da primeira para a segunda. Discípulo, manda embora e manda eles comerem em algum lugar. Jesus não, eles estão com a gente vai alimentar. E a gente fala aqui de coisa física, mas imagina isso num espectro espiritual. Quantas vezes a gente não chama as pessoas e convoca 5, 10, 20 mil pessoas e assume o que tem que fazer ali, mas não assume a responsabilidade sobre o povo. Sendo que Jesus nos chama para dizer, assuma a responsabilidade. A responsabilidade são dos filhos. Deus procura filhos maduros para que Ele possa trabalhar cada vez mais, para que Ele possa usar, para que Ele possa transformar a vida. E essas pessoas, impactadas por tudo que Deus faz na vida deles, possam então ser testemunhas. Ser testemunha. É isso que nós somos chamados para ser. Nós não somos chamados para dar testemunho. Nós somos chamados para ser testemunhas. E Jesus nos ensina isso. Tem que alimentar? Vê o recurso que tem. Levanta para o céu. Dá glória a Deus e deixa que Deus trabalhe. E Ele vai dar a orientação que precisa dar para a gente fazer. Esse é o grande ponto. Amém? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar então e nós nos vemos então na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento que pudemos estudar da Tua Palavra. Que isso possa trazer transformação no nosso coração e a gente possa crescer cada vez mais na Tua imagem, na Tua semelhança. Por favor, toma a nossa vida nas Tuas mãos, que nós possamos ter uma semana cheia da Tua presença, possamos glorificar o Teu nome em tudo e possamos no final de semana que vem estarmos juntos para mais uma vez glorificar o Teu nome e viver para a honra e glória do Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.